Vê se não é isso que acontece com você. Você entra num curso ou você entra numa faculdade e você se dedica X, Y de tempo, se forma. Depois que você se forma, o que você faz? Currículos, distribui dentro daquela área em específico que você quer e não é chamado. Ou nem para uma entrevista, ou talvez você seja chamado para uma prova, para uma entrevista e não passa, ou não consegue a tua tão sonhada oportunidade. Fato é que muitos de nós, quando começamos uma carreira ou um curso, seja lá o que for, a gente quer dar certo naquilo dali. Por quê? Porque ninguém treina para dar errado, ninguém acorda de manhã para fazer algo errado, ninguém entra numa faculdade para não dar certo. Fato é que todos nós queremos dar certo dentro daquilo que a gente faz. A gente quer ser bem sucedido naquilo que a gente se propõe a fazer. Só que na realidade, nem sempre as coisas se encaixam da maneira com a qual a gente acredita ser benéfico. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 elementos que são fundamentais para o processo de geração de oportunidade do absoluto zero. Mesmo que você não tenha contato, mesmo que você não tenha network. A grande parte das nossas frustrações vem porque colocamos todos os nossos ovos dentro de uma única cesta, e essa cesta, obviamente, é o currículo que a gente faz pós terminar ali o nosso curso ou a nossa formação. E eu observei isso durante muito tempo, principalmente trabalhando, né, instruindo pessoas, treinando pessoas dentro do mercado da área de saúde, especificamente dentro da instrumentação cirúrgica, pessoas que realmente, de fato, tinham muitas dificuldades para conseguir as suas oportunidades. O que você precisa entender é que a oportunidade ela tem a ver com atitude, ela tem a ver com ação. A oportunidade é uma construção. E muitas das vezes a gente acha que essa construção está terminada quando eu termino, propriamente dito, o curso ou a faculdade. Eu me formei em odontologia, foram 5 anos de faculdade, e nesse processo de formação, em nenhum momento durante esse percurso dessa formação, é abordado temas, por exemplo, como conseguir a sua oportunidade, como construir, como empreender, como precificar, como vender, como. Não tem. Porque essas instituições, normalmente, elas estão muito centradas na questão de te capacitar tecnicamente. O conteúdo técnico, ele é importante, ele é necessário, mas ele não é suficiente ao ponto de fazer com que a gente consiga o nosso lugar no mercado. O Daniel Goleman, ele tem uma frase que ele diz exatamente isso. O conteúdo técnico, ele é importante, mas não necessariamente um garantidor de algo. Por quê? Por mais que você seja muito bom naquilo que você faz e não consegue o seu emprego, vai vir o processo de frustração e você fala: putz, cara, eu me dediquei, eu me empenhei. Calma. Talvez você depositou todos os seus ovos em uma única cesta, que seria: eu preciso ser muito bom tecnicamente, e negligenciou outras habilidades que são necessárias. Porque o conjunto de habilidades que todos nós precisamos desenvolver, eles nos aproxima, ou se eu não desenvolvo, ele vai me afastar das minhas oportunidades. E aí o que acontece? A gente desiste muito fácil quando a gente tem uma oportunidade ou a gente, sei lá, recentemente eu recebi uma pergunta de uma pessoa que disse: eu fui convidada para poder fazer o período de experiência e não fui contratada. Eu não consigo mais ter energia para seguir em frente. Napoleão Hill diz que a oportunidade ela tem uma péssima mania de se vir travestida de um fracasso. Né? O que ele quis dizer? Que o fracasso aparente que você está sofrendo naquele momento não necessariamente é uma derrota. Porque o que é o sucesso? O sucesso ele é um acúmulo de microfracassos. Anota assim, ó, o fracasso é pontos de melhoria. O fracasso é um sinalizador de pontos de melhoria. Isso. O fracasso é um sinalizador de um ponto de melhoria. Você imagina Thomas Edison quando ele foi inventar a lâmpada. Você imagina todas as grandes mentes quando foram inventar algo. Você acha que eles não fracassaram? Você acha que eles não tiveram as suas dificuldades? Mas o que vai determinar a vitória no final de um processo é o quanto de consistência eu tenho naquilo que eu acredito. E se eu não acredito tanto naquilo dali, dificilmente eu vou conseguir ter uma permanência naquilo dali. Por quê? Porque eu não sei, né?
se vai ou se não vai, se é ou se não é, e o primeiro fracasso ele já determina que aquilo dali é uma derrota para você. A derrota ela só vem com a desistência. A derrota ela só vem com a desistência. Só que o que acontece? O erro de muitos é focar especificamente em conseguir uma oportunidade. E aqui está o grande erro. Eu recebo inúmeras perguntas do tipo: como que eu consigo uma oportunidade? O que eu devo fazer para colocar num currículo para conseguir ser contratado? Qual é a melhor estratégia de montar um currículo? O que não pode faltar num currículo? E as pessoas acreditam fielmente de que um currículo ele vai falar mais de você do que você. Eu ouvi uma frase que, sem sombra de dúvidas, foi uma das frases que mais me impactou nos últimos tempos, que dizia assim: conquistar o primeiro milhão é muito difícil, mas o segundo milhão é inevitável. Por quê? Porque não se trata do milhão, se trata da pessoa que eu preciso me tornar para ter o milhão. As pessoas não conseguem entender que determinado tipo de conquista que você tem está diretamente ligado no tipo de pessoa que você se tornou. E às vezes a gente acredita que essa pessoa que a gente se tornou no final de um processo, de um curso, é exclusivamente algo garantidor de algum tipo de sucesso que a gente pode ter. E se fosse assim, a vida seria muito fácil, não teriam tantas pessoas que têm faculdades que estão desempregadas, não teria diferença entre... Existem médicos que ganham muito bem, médicos que ganham muito mal, existem instrumentadores que ganham muito bem, instrumentadores cirúrgicos que ganham muito mal. E isso a gente vai ter em várias áreas da nossa vida. Só que o nosso problema é o quê? É não se questionar acerca disso. Cara, por quê? Como? O que aconteceu? Como que foi o caminho dessas pessoas? Será que essa pessoa tem algo especial? Eu posso te garantir que não. Essa pessoa possivelmente desenvolveu os 3 elementos que daqui a pouco eu já vou falar com você, né? A gente precisa entender que assim que eu crio a minha oportunidade, eu construo a minha oportunidade, eu preciso desenvolver elementos que vão contribuir na minha identidade para que eu possa realmente, de fato, ser bem-sucedido na minha escolha. O primeiro elemento que eu quero trazer aqui para vocês é... Isso aqui eu vejo muito, tá? Primeiro elemento, anote isso. Seja interessante antes de ser interesseiro. O que seria isso, Vinícius? Eu vejo uma quantidade absurda de pessoas que só querem. Né? Ei, calma. Não, eu queria uma oportunidade, eu queria uma chance, eu queria isso, eu queria aquilo outro. E, cara, é um saco, né? Por quê? Porque você meio que responsabiliza as pessoas, que as pessoas são obrigadas a te contratar porque você tem um diploma, porque você tem um certificado. E muitas das vezes as pessoas não estão nem aí para o teu diploma e muito menos para o teu certificado. O que elas querem entender é o quanto de interessante você é. O quanto de interessante você é. Possivelmente você não estaria assistindo esse vídeo se não tivesse algo interessante. Agora, se eu entro nesse vídeo sendo somente um interesseiro, pedindo algo para você, dificilmente você ficaria aqui, né? E o que eu via muitas pessoas fazendo? Ah, doutor, eu estou fazendo um cursinho de instrumentação cirúrgica, eu queria instrumentar para você. Ah, doutor, me dá uma oportunidadezinha. Ah, eu queria. E aí o médico fala: não, 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 não. Por quê? Porque você não é interessante, você não soube atrair ele de uma forma que ele conseguisse enxergar em você algo. É isso que você precisa entender. O jogo hoje é como que eu vou conseguir capturar a atenção. Por exemplo, eu tô aqui, eu tenho um trabalho para tentar capturar a sua atenção. Por quê? Porque eu tô concorrendo com muita coisa. Eu tô concorrendo com o Instagram, com o WhatsApp que tá chegando aí, sei lá o que tá acontecendo nesse momento que você tá assistindo aqui. Talvez você tá muito disperso e eu preciso aumentar a minha voz, eu preciso dar energia nisso daqui. Eu preciso, olha, vou te contar aqui os 3 elementos que vão te ajudar para você, tipo assim, tá aqui capturado. Eu preciso capturar a sua atenção. E isso é ser interessante. Você tem que falar assim, é interessante assistir esse vídeo. Acho que eu vou assistir esse vídeo até o final. O médico ele tem que pensar na mesma coisa. É interessante eu te ouvir. É interessante isso que você falou. Agora, como ser interessante? Como ser interessante? E isso não te ensinam num curso, não te ensinam na faculdade. Né? Como que eu me torno alguém interessante? Ponto número 1. Eu preciso de um conhecimento. Qualquer tipo de conhecimento? Não, eu preciso de um conhecimento que estrutura uma base e ele seja específico em algo. Né? Eu preciso ter algo específico. Por que específico? Porque as pessoas elas vão buscar por especificidade. Por quê? Porque é isso que resolve o problema delas.
Quando você tá grávida, né? A mulher tá grávida, ela não procura um dermatologista, ela não procura um ortopedista, ela não procura um neuro, ela vai procurar um obstetra ginecologista para poder cuidar do processo. Então, número um, eu preciso de conhecimento. Por quê, Vinícius? O conhecimento ele gera um repertório. Esse repertório é eu ter algo para falar. Imagina assim comigo. Você, né, conhece uma pessoa, né? Você conheceu lá uma mulher, um rapaz, né? Você conheceu essa pessoa, linda, né? Linda, parece um evento da natureza, né? Aquele homem maravilhoso, aquela mulher maravilhosa. Você fala, meu Deus do céu. E você tem a oportunidade de conseguir conversar com essa pessoa. Você tem a oportunidade de se aproximar dessa pessoa. Vem comigo aqui no raciocínio. E aí você fala, nossa, que pessoa linda, que não sei o que, a gente vai poder trocar uma ideia e tal. Aí quando você chega perto daquela pessoa, ela abre a boca e você fala, misericórdia. De boca fechada, é um príncipe, é uma princesa. Abriu a boca, misericórdia. Por quê? É uma pessoa que não tem conteúdo, é uma pessoa vazia, é uma pessoa fútil, é uma pessoa que não tem repertório. Entende? Você se identificou? Identificou isso? Sim ou não? Então eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter conteúdo, eu preciso ter repertório de comunicação, porque o que torna alguém interessante é a maneira com a qual ela comunica. Comunica o quê? O tema, aquilo que ela se propõe a fazer, certo? Então, esse é o primeiro ponto de como se tornar alguém interessante. Segundo ponto, eu preciso aprender a me comunicar. Eu preciso aprender a me comunicar verbalmente, né? Eu tenho a comunicação verbal e eu tenho a comunicação não verbal, que é a maneira com a qual eu estou me portando. Olha só que interessante. Se você entra nesse vídeo e eu tô assim, ó. Nesse vídeo a gente vai trabalhar 3 aspectos muito importantes que a gente vai conseguir desenvolver melhor, né, a sua oportunidade, né? Você vai conseguir. Olha isso aqui. Ombro baixo, para frente, tom de voz, não tem um olhar fixo. Agora, quando eu tô aqui em posição de poder, tô gesticulando, eu ergo a minha cabeça, eu tô convicto do que eu tô falando, eu tô confiante naquilo que eu tô falando. Então, eu preciso entender isso. Muitas vezes a gente pega pessoas no processo de incongruência na comunicação, quando a pessoa está verbalizando uma coisa e gesticulando outra. Por quê? Anota assim, ó, o meu corpo fala. E se você está conversando com alguém que tem algum tipo de entendimento, ela vai entender quando você está mentindo. Por exemplo, uh, eu sou muito honesto acerca de aspectos quando se trata com dinheiro. Eu sou uma pessoa extremamente honesta. Olha só, eu falo algo afirmativo e olha a minha cabeça levemente fazendo não. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não foi criado para mentira. Olha que loucura. O nosso cérebro ele entra em colapso quando tem que mentir. Então eu posso falar algo mentiroso, mas o meu corpo reage de uma forma que consegue capturar ali a mentira. Você consegue capturar incongruência naquilo que as pessoas estão falando. Por exemplo, se eu falo assim, ó, você vai subir muito. Você vai subir se você fizer isso daqui. Você não tem noção do quanto você vai crescer. Eu tô falando de crescimento, mas olha a minha mão, empurrando para baixo. Isso é incongruência. Então, quando eu tô falando, eu preciso trabalhar comunicação verbal e comunicação não verbal, ok? Por quê? Porque isso vai gerar congruência. Outra coisa que vocês precisam entender é: as pessoas elas não conseguem mais interpretar o que elas falam, com quem elas falam e o como elas falam. O que eu falo, com quem eu falo e como eu falo. Isso muda completamente. A maneira que você se reporta a uma autoridade é diferente da maneira que você se reporta ao seu amigo. São coisas completamente distintas. E às vezes as pessoas falam assim: não, eu sou o que eu sou. Não é bem assim que funciona. Você necessita ter esse entendimento de conseguir o que eu falo, com quem eu falo e o como eu falo. Tudo isso vai estar diretamente ligado ao como você vai ser entendido, ao como você vai ser ouvido. Conseguiu capturar isso ou não? E o que acontece? Você quer trabalhar com pessoas que normalmente são pessoas que têm um nível de intelecto alto, são pessoas que de fato se importam com o conhecimento, se importam com a educação. Então eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar o meu repertório. Como que eu vou gerar uma oportunidade se eu for para uma entrevista de emprego, eu não sei o que falar, eu entro em desespero, não sei como me portar, sento na cadeira já como um perdedor. Isso é outro ponto importante, tá? Então, peguem esse código aí.
Outra coisa, dentro ainda do contexto da comunicação, eu preciso aprender a ser persuasivo. E persuasão não tem nada a ver com manipulação, são coisas completamente distintas, tá? E aí existe um lado obscuro, né? Porque você é persuasivo. Não, o persuasivo é uma pessoa que consegue ter um discurso claro, convicto, ético, coerente. A persuasão, ela não é algo manipulatório, não confunda isso. Manipulação é quando eu vou usar mentiras, né? Ou narrativas para manipular um comportamento seu. A persuasão é quando eu vou ser claro com aquilo que eu falo. Por quê? Porque ele está tão convincente naquilo que ele está falando que ele me convenceu aquilo dali. Entende? Então, a persuasão, eu vou ser convicto, ético e coerente. Isso é importante, certo? Um outro ponto muito importante é inteligência emocional. Cara, isso daqui as pessoas não conseguem pegar. Vinícius, como que eu sou interessante antes de ser interesseiro em algo? Antes de querer só ter algo, como que eu me torno uma pessoa que carrega algo que seja interessante para alguém? Conhecimento, comunicação, persuasão e inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade que eu tenho de gerir as minhas emoções. Por exemplo, se eu estou com raiva ou se a pessoa, de certa forma, me ofendeu numa entrevista, ou, sei lá, aconteceu algo que eu não queria que aquilo acontecesse, eu preciso ter inteligência emocional. Eu preciso gerir aquela minha emoção. Por quê? A gente sabe que hoje o mundo é assim. A gente sabe que o controle da narrativa, talvez eu tenha dito algo aqui que muitas pessoas já deixaram, já saíram do vídeo. Por quê? Porque não tiveram conhecimento emocional para, tipo assim, peraí, deixa eu escutar isso daqui. Deixa eu prestar atenção, deixa eu filtrar isso daqui. Não, isso daqui não tem nada a ver, isso daqui tem muito a ver, isso aqui faz sentido, isso daqui não faz sentido. Peraí, deixa eu fazer um balanço nisso daqui. Anota assim, ó. A inteligência emocional vai gerar em mim resiliência. Resiliência, eu não sei se você sabe, é um termo que veio da engenharia, que é a capacidade que um determinado objeto tem de sofrer um grande impacto e retornar ao seu estado original. O que acontece com os viadutos? Eles precisam de materiais resilientes, que vai passar uma carreta, ele vai descer, mas ele vai voltar. Ele vai descer, mas ele vai voltar. Isso é resiliência. Eu vou receber um impacto, aquilo dali vai chegar até a mim, mas eu vou ter a capacidade de voltar ao normal. Eu vou ser resiliente nesse sentido. E isso é uma coisa que normalmente a gente não vê na sociedade de hoje, principalmente nos profissionais que trabalham na área de saúde. Essa dificuldade de ter essa resiliência. Não só na área de saúde, tá, gente? A grande verdade é em vários setores, que é o quê? A pessoa que bateu, levou. Vocês já viram isso? Não, comigo é assim, bateu, levou, bateu, levou. Então isso mostra o quanto a pessoa ela é descontrolada emocionalmente. Por quê? Porque não tem a capacidade de gerir as próprias emoções. Quando eu entro nesse quesito de bateu, levou, o que eu estou testificando? Você manda mais na minha vida do que eu. Você tem mais poder sobre mim do que eu mesmo. Mas como assim, Vinícius? Porque se a pessoa ela tem o poder de falar algo que vai afetar o seu estado emocional, você não consegue gerir e gerenciar aquilo dali, significa que ela governa sobre você. Ela tem o governo da sua vida. Ou seja, você não cuida nem da sua própria vida. A sua vida e as suas ações são terceirizadas para o que o outro fala. O fato é que a gente se torna muito frágil a determinados tipos de coisa. E isso, dentro de um conceito de geração de oportunidade, vai fazer facilmente você ser frustrado e desistir. Fácil. Isso é fácil. Tomou o primeiro não, tomou o segundo não, tomou o terceiro não, ou tomou um esporro, ou ouviu algo que você não gostaria de ouvir, você já... Mas existe momentos que você precisa ouvir aquilo que você não quer ouvir. Pegou ou não? Segundo elemento muito importante também é a motivação. Eu sei que talvez você já ouviu muita balela sobre termo motivação, né? Eu também cheguei um tempo que eu acreditava, não, motivação não serve para nada. Até estudar sobre motivação. A motivação nada mais é do que um motivo para agir, né? A motivação, ela vai gerar em mim um entusiasmo que eu preciso para que eu possa fazer algo. E o que é um entusiasmo, Vinícius? Entusiasmo é a capacidade que eu tenho de agir mesmo frente às adversidades. E isso é construído através de uma motivação. Por quê? Porque eu tenho um motivo para agir, eu tenho um motivo para fazer uma ação, e essa ação, eu sei que no meio do caminho vão ter as adversidades, só que o entusiasmo vai fazer com que eu consiga prevalecer sobre isso. Então, a motivação, ela é o combustível que você precisa. A paixão
paixão que você precisa desenvolver por algo é o combustível que você precisa para superar os dias maus. Né? Porque nem sempre a gente acorda bem, nem sempre a gente acorda motivado todos os dias. Mas eu preciso ter motivos para agir. Eu preciso ter motivos para ação. O que, que leva uma pessoa a um estado depressivo? Obviamente, eu não estou dando nenhum diagnóstico aqui, pelo amor de Deus. Mas uma das coisas que levam as pessoas para o estado depressivo é não ter motivo. Não tem um motivo. Não tem um motivo para estar animado, não tem um motivo para estar. Um motivo real, porque a gente vê pessoas, celebridades que, aos nossos olhos, entre aspas, têm tudo e mesmo assim entram nesse tipo de quadro. Por quê? Porque buscaram sobre algo que era vazio. Entenderam? E o terceiro ponto é a dedicação. É a dedicação. O quanto eu me dedico a algo vai determinar o resultado que eu vou ter aquilo dali. A dedicação tem a ver com constância. A constância tem a ver com fazer repetidamente. Já ouviu falar que você precisa se sacrificar? O sacrifício nada mais é do que um ofício sagrado. Eu preciso ter aquilo dali como um ofício sagrado, igual escovar os dentes. Né? Eu escovo os dentes todos os dias, é um ofício sagrado. Eu preciso fazer isso. Eu preciso comer, é um ofício sagrado. Então você precisa entender isso. Eu preciso me dedicar àquilo dali. Eu preciso me empenhar naquilo dali. Eu preciso saber ser flexível em determinados momentos. O que eu fiz nessa abordagem que não deu certo, que eu posso mudar, que pode alterar isso no futuro? Como que isso pode mudar? Então, eu preciso me dedicar. O problema é que você acha que já fez o suficiente quando você se formou. E aí você acredita que não precisa mais de dedicação. Eu vejo isso em muitos colegas. Muitos colegas, muitas pessoas que se formaram e acham que, tipo assim, isso daqui já é o necessário, já é o suficiente para que eu possa ter o que eu quero, conseguir o que eu quero. Não, não. É uma dedicação diária. Todos os dias, um pouco. E como que a gente se dedica, Vinícius? A gente tem que acreditar, eu tenho que me motivar, eu tenho que pensar naquilo que eu quero. Agora, uma das coisas que não vai valer, nada dessas coisas que eu falei nesse vídeo, é se você não tiver, de fato, um comprometimento e um objetivo claro. Se eu não tenho um comprometimento e um objetivo claro, não adianta eu querer ser uma pessoa interessante, desenvolver comunicação, persuasão, inteligência emocional, não vai adiantar. Não vai adiantar eu ter motivação, na verdade eu não vou chegar nem a ter dedicação. Por quê? Porque quando eu não tenho um objetivo claro daquilo que eu quero, eu paro na primeira adversidade. Né? E às vezes a gente questiona o sucesso do outro como sorte. Tem uma frase do Leandro Carnal que eu acho maravilhosa, que ele diz que sorte é o nome dado a um vagabundo ao esforço do outro. Uau! Aquilo que a gente acredita que é sorte foi esforço. O problema é que a gente está vivendo em uma cultura de facilidade. Ao invés de querer que você achar que existe uma cultura de facilidade, né, de que você vai ter sorte, de que você vai conseguir no joguinho, na rifa, não sei o quê, de que vai ter a sua sorte, começa a implementar um pensamento de dedicação, esforço, persistência, resiliência, melhoria contínua. Tem uma palavra japonesa, acho que é ikigai, significa melhoria constante. Melhoria constante. Todos os dias um melhor 1%, 1%, 1%, 1%, 1% todos os dias, ao final de 365 dias. Olha que coisa maravilhosa. Sendo 1% todos os dias. E como que eu sou 1% todos os dias? Eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem. Só que o problema é que a gente acaba se decepcionando e se frustrando tanto que não sei se eu quero tanto isso. Eu não sei se isso é tão valioso assim. E eu escuto muito isso. Ou seja, às vezes você começa na construção de um sonho, você começa na construção de algo que você acredita, e muitas das vezes as adversidades, elas vêm para mim, para você, para trocentas pessoas, em níveis diferentes, elas vão vir, elas vão acontecer. Agora, não é o que aconteceu comigo que determina como vai ser o meu futuro, e sim o que eu faço com aquilo que acontece comigo. Eu sei, não é fácil. Eu sei que, Vinícius, você não sabe a minha vida, você não sabe do que eu passo, você não sabe do que é isso. E nem você sabe do que eu passo, de como é a minha vida.
Na internet é tudo maravilhoso. Na internet é sempre um sorriso maravilhoso. Agora, os momentos em que eu tive no estado depressivo, nos momentos em que eu tive trancado dentro de um quarto durante 3 meses, sem ir na porta, isso a gente não posta. Isso a gente não posta. Os momentos de crise, a gente não posta. Os momentos de crise pessoal, crise profissional. Então a gente precisa entender que é o jogo, é a vida. Bem-vindo ao mundo real. Bem-vindo ao mundo real. Se não der certo da primeira vez, o que você vai fazer? O que você vai fazer? E se não der certo na segunda vez, o que você vai fazer? Vinícius, então você está dizendo que eu nunca vou ter que desistir de algo? Não, existem coisas que você precisa desistir. Obviamente. Existem coisas que você precisa desistir. Você precisa desistir de acreditar que você não vai conseguir. Você precisa desistir de viver uma vida que não foi feita para você. Você precisa desistir de aceitar aquilo que impõe a você. E veja, esse vídeo, eu não quero estar certo, né? É um convite para reflexão. Não sou dono da verdade. O que eu falo não é uma verdade absoluta. O meu convite é: vamos pensar junto. E a frase que eu quero terminar é: pense muito sobre isso daqui. O que pode acontecer se você não desistir? O que pode acontecer se você não desistir? Já pensou nisso? Por quê? Porque se eu desistir, eu já sei o que vai acontecer. Agora, e se eu não desistir? E se eu não desistir?